Bom, pessoal, meu nome é Joana Dark, estou aqui hoje na condução do trabalho e hoje nós temos para o trabalho a leitura do Evangelho, vai ser o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Quem estará fazendo para nós essa leitura é o nosso companheiro Edmilson. A prece inicial hoje será com a nossa amiga Rose. O palestrante que está ali, nosso amigo Adeclair. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele vai estar falando conosco sobre a porta estreita. E o passe, a fluidificação das águas, e a prece final será a nossa companheira Natália. Então, nós vamos dar início agora à nossa reunião pública. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, muitos são chamados e pouco os escolhidos, a porta estreita, itens 3 e 4. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta da perdição, e é espaçoso o caminho que conduz a ela, e são muitos que entram por ela. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E alguém lhe pergunta: Senhor, poucos serão salvos? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechado a porta, e vós, estando fora, começardes a bater e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: eu não sei de onde sois. E então direis: comíamos e bebíamos na vossa presença, e vós ensinastes nas nossas praças e ruas. Mas ele vos dirá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, mas vós, sendo lançados para fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, e tomarão lugar no reino de Deus. Porém, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30, e que assim seja, irmãos. Então, vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, estando com o coração cheio de gratidão por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E ele disse:
quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então, nós temos a certeza que Jesus está conosco neste momento. Vamos agradecer a esta casa bendita que nos acolhe a todos nós de braços abertos, agradecer ao nosso anjo protetor que nos orientou a estarmos aqui reunidos, agradecer ao Mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todos os momentos, que hoje, estando nesta reunião, recebendo as bênçãos de Jesus, possamos, ao sair daqui, sair melhor de quando chegamos. Que possamos receber essas bênçãos divinas de coração aberto, de mente aberta. Vamos rogar também ao nosso mestre que possa auxiliar o nosso palestrante, que ele seja intuído de boas palavras, bons ensinamentos na noite de hoje. Querido mestre, pedimos a ti, Senhor, que permaneça sempre conosco, nos orientando, nos mostrando os melhores caminhos a seguir. Graças te damos, que assim seja hoje, agora e sempre. É com muita alegria que eu sempre tenho a oportunidade de participar desses momentos aqui no Segal, das nossas conversas fraternas. Eu sinto muito amor quando eu faço esse trabalho de divulgação do Evangelho, porque o amor é a base da obra de Deus, da sua criação. Todos nós fomos criados com esse propósito. Aproveitando o título do capítulo, né, capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, eu me lembro da conversa, né, do diálogo entre o Lísias e o André Luiz, na colônia de Nosso Lar, quando o Lísias fala para ele assim, que muitos são os chamados, mas talvez fosse mais apropriado, dentro da nossa condição, dizermos que poucos são os que querem atender o chamado. Né? Porque eu estou puxando esse gancho um pouquinho ali de trás, para que a gente entenda o motivo dessa porta estreita. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de escolher o nosso caminho. E, às vezes, quando chega em determinado momento da nossa vida, a gente fica meio sem saber como agir. Então, o Evangelho ele vem ser esse guia para nos conduzir. Eu costumo dizer, com muito amor, com muito carinho, que o Evangelho ele é um manual de bem viver. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todas as orientações que nós podemos precisar durante a nossa existência, seja encarnados ou até no período desencarnado. E essa semana, participando da formatura da minha criança mais velha, né, que formou no 9º ano lá na escola André Luiz, ela recebeu um evangelho de presente. E aí eu conversando com alguns dos coleguinhas de sala dela, né, eu disse, falei assim, olha bem para esse livro que está na sua mão. Guarda ele com muito amor, com muito carinho. Porque para o resto da sua vida, qualquer resposta que você precisar está aqui dentro. A escola não poderia escolher um melhor presente para dar para os seus formandos de 9º ano do que um roteiro, um manual seguro de uma vida plena e feliz. Pois bem, então quando nós dizemos que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, isso às vezes coloca na mão da misericórdia divina ou da justiça divina o processo seletivo, o processo que vai definir quem vai passar pela porta estreita ou não. E é importante, já adequando ao nosso nível de compreensão, porque é importante nós lembrarmos que isso foi dito há mais de 20 séculos, né, por Jesus, para uma humanidade que tinha uma capacidade intelectual e moral diferente da nossa, correto? Que hoje nós temos condições de entender e aprofundar esse conhecimento sobre o que Jesus quis dizer, né, o que os Espíritos querem dizer com a porta estreita. E com isso, de muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Gente, o que é isso? Por que poucos os escolhidos, né? Nós pensamos assim, mas por que Deus escolheria só alguns? Será que ele escolheria só alguns? Nós não temos no Evangelho, nas palavras de Jesus, que ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia? Então por que ele está falando nesse trecho do Evangelho que muitos são chamados, poucos escolhidos, e durante a leitura do segundo item, né, do item 4, ele fala que a gente vai bater lá na porta, toque, 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 deixa eu entrar. Ele vai falar assim, de onde que eu te conheço mesmo? Ele fala assim, não, a gente já conversou, a gente já esteve junto. Ele, não,
eu entendo que a gente já compartilhou alguns momentos, mas fizeres a iniquidade, ou seja, você fez coisas erradas, então você não pode entrar. Opa, então peraí, então quer dizer que não é simplesmente uma decisão arbitrária, não é uma escolha de uma força divina que está lá completamente contemplativa, esperando, né, que a gente erre para nos punir. Não é, mas o que mais será que ele quis dizer com isso? Então, quando Lísias traz esse entendimento para o André Luiz lá no nosso lar, de que muitos são os chamados, mas poucos os que atendem o chamado, ele começa a nos esclarecer a respeito da nossa responsabilidade no processo de salvação. Porque muitos dos nossos irmãos de outras religiões, eles acreditam que esse processo de salvação funciona de forma bem diferente da nossa, né? Nós espíritas, nós que temos o conhecimento a respeito da multiplicidade das existências. A maioria dos cristãos acredita que a gente vive uma vida só, né? Não existe a encarnação, e que quando a gente morre, a gente fica no meio do caminho, né? No purgatório. Ou a gente vai para o paraíso, ou a gente vai para o inferno quando Jesus voltar eternamente. Nós espíritas, nós que temos o conhecimento dessa fé maravilhosa, que nos consola, nos estimula a crescer, nós temos um entendimento já um pouco aprofundado. Nós sabemos que esse purgatório que eles falam, na verdade, é umbral. E que sim, ele é uma condição transitória. Não enquanto Jesus não volta, mas enquanto nós não expurgamos os fluidos mentais negativos que acumulamos durante a nossa existência. Então, a gente faz essa pequena correção e começa a trazer a responsabilidade de volta para a nossa mão. De que esse processo de entrar ou não pela porta estreita, ele é responsabilidade de cada um de nós. E aí a gente pergunta assim, tá, Adeclair, mas como que eu faço essa escolha? Como que eu faço para passar pela porta estreita? O que é essa porta estreita? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a lei de amor, ele traz um pequeno trecho que fala o seguinte, que no início da sua jornada evolutiva, o homem ainda é dominado pelos instintos. Instintos esses remanescentes do seu processo de evolução no reino mineral, vegetal e animal. Ok? Nós temos o instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, etc. E que isso no início do processo humano é predominante. Mas que quando o homem avança mais um pouco, ele passa a ser guiado e buscar sensações. E esse é o nosso momento hoje. Nós estamos dessa segunda para a terceira etapa, né? E que quando o ser humano, o homem, a mulher, né? Quando eu falo homem, é o ser humano, né? Quando ele está mais adiantado, ele passa a buscar sentimentos. E aí ele nos traz que o amor é o ápice, é o requinte, é o ponto mais alto do sentimento. Então, quando nós falamos da porta estreita e nós trazemos esse processo evolutivo dentro da nossa responsabilidade individual, nós começamos a entender como é que nós vamos conseguir passar pela porta estreita. Ele fala o seguinte, na terceira parte da leitura, ele diz o seguinte, no item 5, né? Ele fala que a porta larga é larga porque numerosas são as nossas paixões. E por quê? Porque numerosos são aqueles que ainda vivem em função dessas paixões. Ou seja, lembra dos instintos? E aí evolui um pouquinho para as sensações? O que ele está dizendo é que a porta larga é larga porque a maior parte da humanidade ainda vive pelos instintos e pelas sensações. E em função de ser muitos instintos e uma busca por sensações muito intensa, é grande o número de pessoas que passa e grande o número de paixões. Daí a largura dessa porta para que todos possam passar por esse processo evolutivo, que nós podemos até avaliar como sendo a reencarnação, né? O processo de reinício, onde você tem o processo de recomeçar e o processo de avançar na sua jornada espiritual. Então, aí a gente começa a entender que para que a gente passe pela porta estreita, é importante que a gente vá transformando nossos instintos e as nossas sensações em sentimentos. Isso vai fazer com que nós vamos deixando essas paixões e buscando situações de uma existência mais sublime, mais edificada e mais elevada. O que naturalmente vai fazer com que nós estejamos
aptos a passar pela porta estreita. Por quê? Aonde que a porta estreita nos conduz? Ele fala que é ao reino dos céus, ao reino de Deus. Com isso, nós entendemos que é o plano espiritual. Não o plano espiritual de qualquer forma, porque o umbral já é plano espiritual. Nós estamos falando da condição espiritual de equilíbrio, aonde nós já estamos em sintonia com o bem, na predominância do tempo. E aí nós fazemos uma comparação com os níveis evolutivos do nosso planeta. Então, quando ele era mundo primitivo, a humanidade vivia em favor de instintos. É um alinhamento de nível hierárquico do mundo e nível espiritual daqueles que o habitam. Então, a Terra já foi mundo primitivo e os seres que ali habitavam viviam em função dos instintos, predominantemente. Hoje, nós estamos no mundo de prova e expiação em transição para o mundo de regeneração. Então, a humanidade que aqui está ainda busca, em sua maior parte, sensações, mas já caminhando para o processo de educação do espírito, onde viverá em função de sentimentos. E isso nos coloca em contato com uma nova realidade. Porque o nosso processo de amadurecimento espiritual, ele exige coragem e exige também fé. Por quê? A espiritualidade, Jesus, Deus, né? Enfim, o próprio evangelho, como síntese de todas essas forças divinas, ele nos traz o roteiro e o estímulo para que nós possamos avançar na nossa caminhada espiritual. Pois bem, mas enquanto nós não experienciamos, enquanto nós não vivemos uma realidade, tudo que nós podemos fazer é acreditar naquilo que os que vão mais à frente estão nos dizendo. Mais à frente aonde, Adeclair? Mais à frente na caminhada evolutiva. Pois bem, se alguém me perguntar, Adeclair, você sabe, você já experimentou, né, viver na prática do bem, como alguns irmãos nossos, como Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Nazareno Feitosa, sabe? E vários outros já vivenciaram? Eu não conheço ainda, mediante o patrimônio que eu trago agora à consciência nessa encarnação, eu não conheço essa realidade ainda plenamente. Agora, fala assim, Adeclair, mas você já experimentou algum momentinho ou outro, assim, de sintonia com a espiritualidade? Olha, até acredito que já. E como que foi? Olha, foi único. Quando nós lemos várias obras do André Luiz e de vários outros mentores, né, eles são muito claros ao nos descrever como quase intraduzível dentro do nosso vocabulário o bem-estar que eles experimentam quando estão em contato com a espiritualidade superior. Quando eles recebem algum instrutor de uma condição hierárquica, um pouquinho, não é muito não, um pouquinho, adiantada. Quando eles têm condição de participar de uma palestra, de um curso, de fazer um socorro espiritual, onde eles têm contato com algo muito sublime, eles falam que não dá nem para explicar no nosso vocabulário de tão gostoso e tão prazeroso que é. E aí, a gente começa a entender como que esse processo de nós transformarmos os nossos instintos e sensações em sentimentos. Por quê? Durante o nosso processo evolutivo lá para trás, a gente precisou dos nossos instintos, então a gente precisa ter esse processo de aceitação sobre eles. O nosso instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, fez com que a nossa, e faz, né, com que a nossa espécie humana continue habitando esse planeta. Faz com que as espécies animais que nós conhecemos, e até algumas espécies vegetais, elas continuem existindo e possibilitando a vida no nosso mundo. Então, eles têm importância. Agora, o que nós, humanidade encarnada, neste momento precisamos entender é que nós já podemos, com segurança, com alegria, irmos convertendo esses instintos e sensações em sentimentos, e assim nos tornando aptos a passar por essa porta, aptos a entrar em contato com essa espiritualidade superior, vamos colocar assim, aptos para ajudar na criação, na realização, na efetivação, na materialização do mundo de regeneração. Porque a regeneração do nosso planeta, ela passa necessariamente pela regeneração dos nossos valores.
dos nossos princípios, dos nossos instintos e sensações convertidos em sentimentos, onde nós já seremos capazes de viver com a predominância do bem. Já saberemos que, além de ser o certo, é muito mais prazeroso viver no bem. Quando ele diz, né, que a gente vai bater, e esse é um ponto que eu gostaria muito mesmo de abordar, quando ele fala pra gente, que a gente vai bater lá na portinha do céu, bate, bate, bate na porta do céu, né? E aí ele vai falar que a gente não pode entrar, a gente pensa assim, nossa, mas que Deus malvado, né? Que Jesus malvado, que não deixa eu entrar, eu tô lá batendo na porta, arrependido, e ele não deixa eu entrar, né? Só que o que acontece? Essa fala, dentro do entendimento que eu trago comigo, ela se refere àquele momento das nossas dificuldades. Sabe quando o bicho pega? Quando a gente percebe que a gente deu uma mancada enorme, que a gente cometeu um erro gravíssimo, quando a gente fica frente a frente com a consequência disso, a gente fala assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Sabe esse momento? É esse momento que a gente bate na porta. E a gente fala, meu Deus, me perdoa, me dá outra chance, deixa eu entrar, eu arrependi, deixa eu passar. Aí ele fala assim, não, meu filho, você não está pronto para o que tem desse lado aqui da porta. Você precisa regenerar os seus valores para que então você esteja apto a integrar essa existência aqui. Para a gente entender isso, ilustrar isso, nós podemos observar o quê? A chegada de André Luiz em nosso lar. Olha, o André Luiz, ele foi merecedor de ser socorrido. Durante os 6 anos de clínica, os 15 anos de clínica dele, ele fez cerca, segundo no nosso lar, 6.000 atendimentos gratuitos. Ou seja, ele era um médico, e durante os 15 anos que ele clinicou, ele atendeu mais de 6.000 pessoas de graça. E ele ainda chegou lá no plano espiritual numa condição que não estava muito favorável, não. Então, assim, e percebam, mesmo com esse merecimento, nós percebemos claramente que a intercessão da mãe dele foi fator decisivo para que ele fosse recebido em nosso lar. A mãe dele intercedeu, pediu para o Clarence, que era um ministro em nosso lar, se encarregou diretamente de socorrê-lo. Conforme a trajetória espiritual dele, nós sabemos que deve ter os seus motivos, porque ele fez um trabalho, assim que chegou no plano espiritual, incrível. Basta ler a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Pois bem, mas ainda assim, nós percebemos que houve alguns choques, alguns atritos, alguns desconfortos quando ele chegou em nosso lar. Por quê? Porque ele ainda não estava plenamente integrado, adequado, informado sobre a realidade que ele iria habitar. Então, assim, um outro exemplo mais drástico disso, né, foi aquela moça, aquela mulher, aquela vampira que chega nos portões e que a Narcisa pede o socorrista que deixe ela entrar, e o socorrista fala, não, essa irmã não pode entrar aqui ainda. Ela, não, mas eu vou cuidar dela. Ela falou assim, Narcisa, eu te entendo. Só que se eu deixar ela passar, eu vou estar traindo a minha função de vigilante. Por quê? Essa irmã tem um altíssimo poder destrutivo, ou seja, ela não podia passar por aquela porta estreita. Ela não tinha as condições morais, psíquicas, para poder estar ali. Ela iria trazer tanto transtorno para a coletividade que ele não podia permitir que ela adentrasse os portões do nosso lar, porque ela não estava apta a integrar essa realidade. Então ele fala para ela, não, ela não vai, ela vai continuar cumprindo o seu destino, o seu amadurecimento, o esgotamento daquelas forças nervosas, até que, quando ela estiver pronta, acredite, Narcisa, ela vai ser socorrida, dentro do seu momento, dentro da sua condição, do seu merecimento. Mas aqui agora não é o momento. Então isso é um espírito, exemplo de espírito que não pode passar pela porta estreita. Por quê? Porque ele não estava apto, ele não tinha os valores morais, ele não tinha preparação espiritual, intelectual, de compreensão da realidade. Ela trazia valores equivocados, né, de que eu vou até as 20h10, Joana. Começou 7h40, é até as 20h10, né? Então, assim, ela não estava apta. E aí, vamos colocar um chefe, um líder, um condutor, né, um guardião, ele precisa velar pelo destino de todos, pelo bem-estar de todos. E quando nós vamos lá naqueles livros Exilados por Amor, que fala do degredo dos capelinos para cá, ele fala que Capela chegou no ápice evolutivo, ou seja, ela estava passando de mundo de prova e expiação para regeneração, e tinha uma coletividade de espíritos que não era mais compatível com a realidade que seria implantada naquele mundo. Esses espíritos estavam já causando muito transtorno que não era mais necessário naquele mundo, porque o sofrimento e a maldade, a ignorância, conforme está no Evangelho, é necessário que haja escândalo,
só vai haver naquele mundo enquanto houver necessidade expiatória daqueles que habitam. A partir do momento que aquele sofrimento não tiver que haver ali, que nem o espírito mais tiver que resgatar alguma dívida através daquele processo desaparece daquele mundo. E aí, por isso, esses exilados de Capela foram trazidos na Terra e recebidos por Jesus. Por quê? A realidade de Capela já era tão adiantada que lá eles eram retardatários, ou éramos, né? Não sabemos quem somos os que vieram de lá, e aqui eles eram líderes espirituais, líderes de conhecimento intelectual que trouxeram avanço para a Terra. Então nós éramos ainda mais atrasados do que os atrasados de Capela, por isso eles vieram para cá. Então a gente vai entendendo que esse processo de evolução do nosso Pai, de Deus, ele é baseado no amor. Ele é baseado no nosso livre-arbítrio, onde ele respeita o livre-arbítrio de todos. Aqueles que foram tirados de Capela receberam a seguinte informação: olha, aqui vocês não podem ficar mais. Como Deus não violenta o livre-arbítrio de ninguém, então aqueles que aqui estão, que já desejam uma condição melhor, terão seu livre-arbítrio respeitado e terão a implantação de uma realidade melhor. E vocês que ainda querem permanecer na ignorância, na maldade, serão conduzidos a um outro mundo, aonde, mesmo dentro da sua maldade, da sua ignorância, poderão contribuir com a evolução de outros que vêm mais atrás no processo evolutivo. Entende? Então, Deus respeita o livre-arbítrio de todos nós. Com muito amor, ele deseja, vou ousar de forma muito imprudente dizer aquilo que Deus deseja. Mas, como ele nos ama, eu acredito que ele quer o nosso bem, ele quer que a gente evolua, que nós sejamos felizes. E a felicidade que nós não vivemos no mundo, ou no plano espiritual, nós não vivemos em função da nossa ignorância. Ignorância que eu estou dizendo, não é ignorância no sentido de maldade, de ser ignorante, igual a gente falava antigamente, né, que a pessoa ignorante era aquela pessoa intransigente, arrogante, sem educação, bruta, agressiva, não. Eu estou dizendo ignorância no sentido de ignorar, desconhecer. Pessoal, quando nós vamos começar a estudar um pouco da vida emocional, e eu espero que aqui não tenha nenhuma psicóloga, tem, Joana Dark? Alguma psicóloga por aqui, né, pra gente não passar vergonha? Brincadeira, gente. Eu falo assim, porque eu participo do Joana de Anjos até um monte, né? Quando nós vamos avaliar a vida psicológica e emocional da criatura humana, nós percebemos, e até tem a pirâmide de Maslow, que traz esses níveis de necessidades que nós temos, que o ser humano, como um todo, ele tem uma semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, todos nós, de formas diferentes, seguimos um padrão. Você fala assim, nossa, Declair, ficou muito confuso. Todos nós, cada um à sua maneira, busca coisas parecidas. Por exemplo, quem é que não quer ser aceito nos grupos que participa? Fazer parte? Quem não quer ser amado pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus colegas? Quem não quer que as pessoas gostem dele? Quem não quer se dar bem com as pessoas? Quem não quer? Então, são necessidades comuns que o espírito humano traz em si. Pois bem, se nós somos parecidos e nós temos algumas buscas que são comuns, muitas vezes nós devemos entender isso, que a ignorância faz com que nós busquemos a coisa certa no lugar e do jeito errado. Entende? Quando nós vamos ler, por exemplo, Sexo e Destino, do André Luiz, né? Ele fala da necessidade, da busca que muitos irmãos, que em desequilíbrio na sexualidade, têm pela afetividade. Mas em função da ignorância, do desconhecimento, das distorções que foram acontecendo ao longo das suas evoluções, esses irmãos buscam essa satisfação afetiva através da sexualidade. Entende? Até que no processo de amadurecimento a pessoa percebe que não é aquilo ali, que aquilo ali é uma sensação, mas que não vai contemplar aquela satisfação, a saciedade do amor. Mas para isso é preciso o processo de evolução, o processo de educação, o processo de inspiração, o processo de amadurecimento espiritual, onde, através das buscas que vão dando resultados que não são legais, a criatura vai começando a perceber, fala, mas eu não estou gostando desse resultado que eu estou tendo. E aí aquela inquietude, sabe, aquela agitação, aquele desconforto, vai fazendo com que a criatura se mova e passe a buscar a satisfação daquela necessidade de uma forma diferente. Aí, através do estudo, através da convivência com outros, nós vamos descobrindo outras formas de nos satisfazermos,
essas necessidades. E aí nós vamos conhecendo sentimentos, nós vamos conhecendo a verdadeira afinidade, o verdadeiro bem-estar, a verdadeira sintonia. E eu digo que é possível sim ser feliz nesse mundo. Não aquela felicidade ilusória, contemplativa, não. Aquela, infelizmente, nem depois de que a gente chegar no plano espiritual, a gente não vai ter. Mas é possível, através de uma convivência sadia com as pessoas que estão à nossa volta, é possível, através da prática da caridade, do auxílio ao próximo, do entendimento, do respeito, que nós sejamos felizes. Eu sou feliz nesse mundo. Eu sou muito feliz, graças a Deus. E sou muito feliz por poder estar no Segal, por poder estar aqui com vocês, por poder, pela misericórdia de Deus, compartilhar o meu entendimento acerca do Evangelho. Então, isso para mim é felicidade. Eu não posso dizer que a vida não é feliz. Nunca! A minha vida é feliz. Graças a Deus eu tenho uma família que Deus me deu, que me permitiu, que eu busco cuidar bem dela. Eu busco fazer bem o trabalho material que dá o sustento à minha família, busco atender bem meus clientes, busco fazer com muito amor e com muito carinho esse trabalho que eu estou fazendo agora junto aqui com a gente, né? De estar conversando sobre o Evangelho. Eu gosto, eu me sinto bem. E isso é felicidade. Tem problemas? Tem desafios na vida? Tem. Tem momentos difíceis? Tem momentos difíceis. Eu também tenho angústia, eu também tenho tristeza, também fico chateado às vezes, fico nervoso, falo bobagem, faço bobagem às vezes. Fazemos. Mas eu estou firme no caminho do bem, na intenção de ser um pouquinho melhor a cada dia que passa, de converter cada dia que passa um pouquinho mais os meus instintos e as minhas sensações em sentimentos. Gente, quando nós vamos tomando contato, 2 minutos, com essa realidade, e nós vamos percebendo o bem-estar que vem da consciência tranquila, da moral reta, a gente vai descobrindo que nada vale esse preço para nós. Sabe, muitos irmãos nossos, e eu gosto muito de trazer esse exemplo, né, caem no adultério, tanto o homem quanto a mulher. Isso é um dos mandamentos lá de Moisés, né, de tanto que o negócio já era feio. Moisés, 1500 anos antes de Jesus, já falou assim, não cobice a mulher do próximo, nem o homem do próximo, né. O que acontece? Quando a gente vai eliminando essas imperfeições, essas limitações, gente, nós vamos percebendo que vai nascendo um bem-estar, uma alegria, uma felicidade, que nós só podemos traduzir com uma palavra: júbilo, que eu acho que é a mais intensa alegria espiritual que nós podemos sentir. Quando a gente olha na nossa vida, quando a gente faz aquele processo, né, eu acho que foi Santo Agostinho que falava pra gente, todo dia quando fosse deitar, interrogasse a consciência, se havia feito todo o bem que poderia ser feito, e se não negligenciara nenhuma oportunidade de ser bom, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho, gente, que a gente percebe que a gente está caminhando, no bem, a gente tem uma alegria tão grande, uma felicidade, sabe, de saber que nós estamos no caminho do bem, que faz tudo valer a pena. Então, assim, sabe, eu compartilho com vocês com muito, muito amor no coração. Sabe, vale a pena a gente investir tempo no nosso estudo, vale a pena a gente investir tempo na prática do bem, vale a pena a gente perdoar, vale a pena a gente fazer tudo que está no Evangelho, porque o resultado positivo de tudo isso, antes de qualquer um, é nosso. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Eu agradeço muito, Joana Dark, a tia Rose aí, que eu chamo de tia Rose, porque eu tenho um carinho muito, muito, muito grande por ela mesmo, de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus nos proteja, que cada um no seu lar nesse momento possa, sabe, perceber a espiritualidade do seu lado, possa receber essas forças benéficas de Deus no nosso coração e saber, gente, todos nós, a última coisa que nós estamos é sozinhos e desamparados nessa vida. Nós estamos sempre muito protegidos. Jesus não vai voltar, ele jamais nos deixou. Muito obrigado. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então vamos nos preparando para receber o passe. De olhos fechados, vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até o Mestre Jesus. Rogando a Ele as bênçãos para todos nós, Senhor Jesus. Vamos imaginar, então, em uma praia de areias branquinhas, um pôr de sol lindo, com uns raios de luz avermelhados sobre as águas,
deixando aquele tom avermelhado nas águas. E nós, sentados nas areias branquinhas, ao lado de Jesus, ouvindo o nosso mestre falar sobre o seu evangelho, sobre os seus ensinamentos de amor, recebendo toda aquela luz, aquele amor do mestre, e nós extasiados com essa luz, com o amor, com as bênçãos de Jesus. Todo o nosso desânimo, pensamentos negativos, desequilíbrios, dores, vão sendo retirados de todos nós, e com o coração cheio de gratidão ao nosso mestre, vamos agradecendo a oportunidade que recebemos hoje, do seu amparo, da sua misericórdia, das curas, das doenças. Senhor Jesus, te agradecemos muito por tudo que recebemos nesta noite, e que a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia esteja sempre com todos nós. E ainda na presença do Mestre, vamos pedindo a Ele a permissão para que os bons espíritos que dirigem os nossos trabalhos possam trazer da natureza, dos laboratórios do mundo espiritual, o remédio, os bons fluidos, bálsamos, para a cura do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E esse remédio possa ser colocado nos nossos copinhos de água, para que todos que tomarem recebam a misericórdia divina, o seu merecimento das suas dores, e que nos dê força e coragem, ânimo, muita fé para continuarmos a nossa caminhada na evolução. Obrigada, Senhor Jesus. Mestre amado, vamos ainda pedir ao Senhor a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje, com o coração cheio de gratidão por tudo que recebemos na noite de hoje, pelas misericórdias, amparo, tudo que recebemos, Senhor, somos gratos ao Senhor e pedimos que continue sempre junto de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecendo a equipe de médicos que participou do trabalho de hoje. Mais uma vez, o nosso irmão Declair, gratidão por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Joana Dark. O grande beneficiado, eu falo assim, somos a gente que trabalha, né? Acho que nós somos os grandes beneficiados pela misericórdia de Jesus, porque a gente tem no livro dos médiuns isso muito explicado claramente, né? Que a mediunidade ela é uma ferramenta que permite o nosso resgate espiritual acelerado através do auxílio ao próximo. Então, nós que servimos somos os primeiros beneficiados. Com certeza. Obrigada, meu irmão, mais uma vez.